Aula 4, blindando sua fisioterapia. Pessoal, é muito comum a pessoa chegar e falar que na fisioterapia só piorou, ou que ela faz fisioterapia já há anos e não melhora. Isso pode ser pelo dia a dia, porque não está mudando as coisas, que a gente vai falar nas próximas aulas, ou pode ser porque a fisioterapia não está sendo executada corretamente. Veja bem, eu sou médico, sou neurocirurgião especialista na área. Eu aprendi sobre o desfiladeiro no final da minha formação, quando eu resolvi atuar nessa área. Os outros médicos não entendem muito do que é a síndrome, o que pode ser feito para mudar. E os fisioterapeutas, a mesma coisa. Existem bons fisioterapeutas que entendem da síndrome e atendem muito. Por exemplo, eu tenho alguns que trabalham somente com isso. Porém, existem outros que tratam dor no joelho, dor no pé, problema de hérnia de disco e também a síndrome do desfiladeiro. E aí acabam não entendendo tanto o mecanismo, igual você entendeu na aula anterior, e por isso não fazem os exercícios corretos. Essa aula é para que você blinde o processo de reabilitação. Você entenda tanto quanto ou até mais que o fisioterapeuta, para que você possa saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito, para você procurar um profissional que te ajude. Ou para que você pelo menos fale assim para ele: esse exercício, doutor, eu não posso fazer, porque ele pode me piorar. Essa aula vai ser dividida em 3 partes. O que não deve ser feito, o que deve ser feito e o que pode ser feito, mas não vai solucionar o seu problema. O que não deve ser feito. Pessoal, você viu nas aulas anteriores que é um desbalanço. A musculatura que joga seus ombros e seus braços para frente está mais forte do que a musculatura que puxa os seus braços para trás, que mantém suas escápulas no lugar. A partir disso, nós podemos entender que não pode ser realizados exercícios que fecham os braços para frente, que fortalece a musculatura do peitoral. Então, exercício, por exemplo, de apertar a bola, exercício de peitoral, exercício de bíceps, porque o bíceps ele se fixa na escápula, então ele puxa a escápula para frente. Esses exercícios e fortalecimento dessas musculaturas acabam fazendo com que você fique com os ombros mais para frente e piore os seus sintomas. Portanto, o mínimo que você deve fazer nas sessões é não fazer algo errado. Então, caso o seu fisioterapeuta fale assim: mas vamos fazer dessa vez, isso vai te ajudar, isso vai... Só um pouquinho não tem problema. Tem sim, porque você está lá com dor, a sua musculatura anterior está forte demais. Você tem que fazer o quê? É alongamento dessa musculatura. Soltar o peitoral, soltar o bíceps. E não fazer exercício para ele fortalecer. Porque se você fortalecer, seus braços vão ficar mais pesados e vai ser muito mais difícil você manter a sua postura correta ao longo dos seus dias. A segunda parte é o que pode ser feito, que vai te ajudar a melhorar suas dores, porém não vai resolver o problema. Isso ajuda, ele pode fazer, principalmente no período que você está em crise de dor, quando você está com muitos pontos gatilho que não permitem você nem iniciar os exercícios que são essenciais. Mas você não deve fazer com que o seu tratamento de fisioterapia seja só isso. Essa parte são as liberações de ponto gatilho, as liberações miofaciais, que são aquelas massagens, aquelas liberações dos pontos que te causam dor, principalmente no período de crise. Pode fazer, vai te ajudar na dor, vai aliviar o seu sintoma. Além disso, os choques também, o FES, o TENS, isso vai te ajudar a melhorar os seus sintomas no período de maior intensidade de dor, para que você possa posteriormente fazer os exercícios que são essenciais para manter a postura correta. Certo, Dr. Thomas, eu já entendi o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. Mas e agora, o que eu devo fazer? Se você ainda não sabe isso, então vamos falar passo por passo. Mas para que você entenda o motivo disso, lembra das aulas anteriores. Um problema de postura por fortalecimento em excesso dessa região, porque fica muito tempo para frente. Uma fraqueza da musculatura posterior, porque fica com os braços sempre para frente. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos alongar peitoral, alongar bíceps e fazer com que você consiga trazer mais para trás e fazer um fortalecimento da musculatura posterior, os músculos que ficam entre as escápulas. Isso vai fazer com que você possa manter sua postura melhor ao longo dos seus dias. É essencial você fazer esse tratamento correto, porque se só tratar os pontos gatilho, você vai ficar no mesmo lugar, daqui a algumas semanas você volta lá. Se você consegue fortalecer a musculatura correta e soltar a musculatura que está muito curta,
Você vai manter ao longo dos seus dias a postura melhor e aí esses pontos gatilho não vão ficar retornando. Entendeu agora que você antes tratava a consequência do desfiladeiro, que é a dor, e agora você vai tratar a causa do desfiladeiro, que é a postura incorreta? Se você tem dificuldade de encontrar um fisioterapeuta nessa área, uma das opções é procurar um osteopata, que normalmente é o profissional que mais atua nessa área. Outra parte interessante é focar em exercícios com mais tempo e mais repetições e menos carga. Mais para frente a gente vai falar sobre a musculação, o quanto ela pode ser prejudicial nesse caso. E a fisioterapia é a mesma coisa. Temos que fortalecer o músculo que te ajuda por diversas horas no dia, e não um músculo que te ajuda em 6 repetições porque você treinou ele com peso. Assista essa aula novamente, principalmente se você ficou na dúvida se hoje a sua reabilitação está sendo realizada de maneira correta ou não. Dessa forma, você vai conseguir entender se o que você faz, se as sessões que você está pagando para fazer de reabilitação estão sendo realizadas da maneira certa, se estão te ajudando no longo prazo ou somente enxugando o gelo. A próxima aula nós vamos falar sobre o peso dos seus braços. Parece loucura, você não encontra isso em muitos livros nem artigos científicos, mas é algo que eu entendi que faz uma diferença enorme para facilitar todo o processo de correção da postura.